a aceleração média. Então, veja, nós vínhamos de um movimento MRU, onde a velocidade era constante, ou a variação da velocidade era uniforme, né? Então, daí o U. Então, velocidade era constante. E o que era, ou como que eu como eu determino qualquer velocidade de um móvel? É o quanto que a sua posição varia a cada unidade de tempo. É a variação da posição com unidade de tempo. Certo? A partir de agora, a gente vai falar de mudanças na velocidade, né? E nós vamos falar dessa grandeza chamada aceleração, que vai medir quanto que a velocidade muda a cada instante de tempo. Tá? Então, de certa forma, o que vai ser a aceleração, que a gente vai representar por letra minúscula? Ela vai me dizer quanto que a velocidade muda, ou qual é a variação da velocidade a cada intervalo de tempo. Ou quanto que a velocidade está aumentando ou diminuindo, se a aceleração for negativa, a cada instante, né? A cada segundo, a cada minuto ou a cada hora, né? Em geral, lá no SI, a gente vai usar essa aceleração em metros por segundo ao quadrado, né? Já vamos falar depois da sua unidade de medida. Olha só, falando em medida, conversão de velocidade. Olha o exercício número 3, ou o exemplo 3. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? Simples, prático, direto. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa lembrar isso aqui, ó. O que é repouso, galerinha? Repouso é velocidade inicial zero. Significa um corpo parado. Ele partiu do repouso e acelerou até 80. Tudo bem? Ele poderia estar em 80 e ter freado até atingir o repouso. São outras situações, tá? Então, quando fala repouso, a velocidade zero. Como ele parte do repouso, velocidade inicial zero. E ele atinge, presta atenção nesse verbo. Atinge, alcança. Então, essa é a velocidade final. 80, o quê? Quilômetros por hora. Tá? Em 10 segundos. Então, aqui, gente, ele não deu ele não deu os instantes. Ah, ele saiu no instante tal, chegou no instante tal, mas ele já deu o intervalo, ó, em 10 segundos. Não aos 10 segundos, ou no instante 10 segundos. Tudo bem? Então, ele já deu para nós aqui o quê? O intervalo de tempo. Beleza? Então, gente, a gente já tem que aplicar a equação da aceleração. ΔV por ΔT. Beleza. Então, primeiro passo, li o problema. Segundo passo, extrair os dados. Estão todos aqui. Terceiro passo, escolhi a minha equação. Ótimo. Quarto passo, eu vou conferir as unidades de medidas. Eu jamais vou colocar numa mesma equação quilômetro por hora com segundo. Não vai dar certo. Não vai fazer sentido o resultado que eu encontrar. Ok? Então, eu vou converter as velocidades para metros por segundo. Claro que 0 é 0 em km por hora, em metros por segundo, em qualquer unidade. Então, eu vou converter 80. Alguém aí lembra como que eu converto de km por hora para metro por segundo? Não? Eu tenho que dividir por 3,6. Ah, professor, por que 3,6? Perdi essa aula. Bah, tu vai ter que voltar lá e dar uma pesquisada. Mas não tem uma explicação assim muito linda, assim, não, tá? É pura matemática. Então, ó, 80 dividido por 3,6, 2,22222 é uma dízima periódica, tá? Então, se eu dividir, isso aí eu vou encontrar então que a velocidade é 22 aproximadamente, tá? 22,2 metros por segundo, ok? Então, converti a velocidade para metro por segundo. Agora eu aplico os valores na minha equação. Ó. Velocidade final, 22,2 menos inicial, 0 dividido. Eu já tenho um intervalo de tempo aqui, é 10, tá bom? 22,2 menos 0, claro que é 22,2.
E dividir por 10 é muito fácil, é só mover a vírgula uma casa, isso dá 2,22 metros por segundo ao quadrado. Ok? 2,22 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Prossigamos. Exemplo número 4. Da UNEB da Bahia. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente com 1,2 metros por segundo ao quadrado. Após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, quanto tempo ela ficou acelerando? Ih, professor, já não sei mais, já me perdi. Tem 4 dados no problema ali, já não tem problema. Mas você vai ler de novo, porque ler, como eu sempre digo, é de graça, não engorda. Vamos lá. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo. O que é isso? É inicial, mas é o que inicial? É velocidade, não vai confundir, não é aceleração. Como que eu sei que é velocidade, professor? Porque presta atenção, gato, gata. Só tem uma única grandeza no mundo inteiro que é medida em metros por segundo. Sabe qual é? Velocidade. É a única. Inicialmente a 2 metros por segundo. Não é a posição, não é a massa, não é o nome do carro, não é a marca, não é a aceleração, não é o tempo. Só pode ser a velocidade. Não espere que o exercício vai estar lá assim para você. Uau, o corpo tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Viajava com 2 metros por segundo. Viajava com 80 km por hora. Só pode ser a velocidade. Ok? Então, vou colocar aqui do lado. É a velocidade e a velocidade inicial. V0. Perfeito? É acelerada uniformemente com 1,2 metros por segundo ao quadrado. Repita comigo. Metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui só pode ser uma coisa. Pombas. Só tem uma grandeza no universo inteiro daqui até o fim da Via Láctea que é medida em metro por segundo ao quadrado. Quem é? Quem? Aceleração, né, gato? Só pode ser. Ok? É óbvio que isso é a aceleração. A aceleração uniforme. É o mesmo que dizer que a aceleração é constante ao longo de todo esse trajeto aí de 8 metros. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Belém? Tudo bem, bem? Então, tá bom. Prosseguindo, após percorrer 8 metros, é a distância que ele percorreu. Professor, para que eu vou usar a distância aqui? Eu não sei. Se você não descobrir no que você vai usar, não usa. Problema nenhum. Tá? Não vai me enfiar um número em algum lugar só porque ele está aí. Tudo bem? Lembre-se, é um exercício de vestibular. Ele foi feito para você errar e não para você acertar. Diferente das atividades que o ISA manda, né? Que é tudo para você acertar, tá tudo uma mamata para você. Tudo bem? Após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Então, essa velocidade é velocidade final. Ele alcançou, ele atingiu, tá bom? Então, é a velocidade final. Beleza, Tereza? Então, ó, primeiro passo, eu li. Segundo passo, li as 3 informações. Terceiro passo, vou calcular vou escolher a equação. Qual é a pergunta? Quanto tempo ele demorou? Eu vou escolher a equação da velocidade, porque hoje a gente só viu isso aqui, né? Tá? Tudo bem? Eu preciso do tempo. Quanto tempo ele ficou acelerando? Então, é o intervalo. Não perguntou em que instante. Beleza, Tereza? Ó, agora confira as unidades. Metros por segundo ao quadrado, metros por segundo. Show. E aqui é metro. Eu vou usar isso aqui? Não. Não vou usar. Tudo bem? Por quê? Porque eu tenho A, é 1,2. Eu tenho a velocidade final. Deixa eu pôr aqui, ó. Lembra que ΔV é V final menos V inicial. Eu tenho velocidade final? Tenho 6. Eu tenho velocidade inicial? Tenho 2. Eu tenho tempo? Não é o que eu quero. Tá tudo aqui, só falta o tempo, é só isolar ele. Eu não preciso desse carrinho aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer o que agora, professor? Vamos isolar a incógnita. Quem é incógnita? ΔT. Então, amor no coração, sinceridade, humildade, a gente chega lá.
Então, vamos fazer aqui, ó. Vai ficar assim, 1,2, tá horrível de escrever. 6 menos 2, 4, dividido por delta t. Ok? Vamos para o próximo slide. Vai ficar assim, próximo. Vai ficar assim, 1,2 igual 4 dividido por delta t. Só copiei, tá? Agora, como é que faz? Multiplica cruzado? Pode ser, uma alternativa. Ou você pensa que você vai isolar incógnita. Então, você vai mandar ela para o outro lado. Ela está dividindo, ela vem multiplicando. Dá na mesma coisa, tá? Mas é uma ideia mais elegante. Ficar cruzado é coisinha do fundamental. Alô? Beleza? Então, e agora? Mas eu não isolei a incógnita. Eu tinha um 1,2 para lá. Tudo bem, então agora você traz ele de volta. O 1,2 estava dividindo. Aliás, estava multiplicando, ele veio dividindo. Tá bom? Então vai ficar 4 dividido por 1,2. Quanto que dá isso? Eu não sei fazer conta aqui. Ó. 4 por 1,2 é 3,3333 segundinhos. Tudo bem? Tranquilo, Murilo? Então veja, aqui no exemplo 3 nós calculamos a aceleração, no exemplo 4 nós calculamos o intervalo de tempo. Então é o que eu sempre digo. A equação da aceleração média ou da aceleração constante, ela diz que, ó, a aceleração é delta t, delta v por delta t, ou v final menos v inicial. Então, eu posso calcular qualquer uma dessas grandezas. Não serve só para calcular a aceleração. Eu posso calcular a velocidade final, posso calcular a velocidade inicial, eu posso calcular o delta t, desde que eu tenha as outras grandezas. Tudo bem? Né? Se eu tiver as outras três, eu encontro a quarta que está faltando ali. Beleza? Vamos ver o que nos propõe o exercício de número 5. Ele diz o seguinte: durante uma viagem, um caminhão possui uma velocidade inicial de 100 km por hora. Quando ele avista na pista uma placa indicando radar a 1 km, quando ele avista, ponto final. Neste momento, ele pisa nos freios e atinge uma velocidade máxima permitida no local, que é 80 km por hora, no intervalo de tempo de 5 segundos. Calcule a aceleração desse caminhão. Então, veja, aqui eu tenho uma freada, como vocês diriam, ou como eu diria, uma frenagem. Tá certo? Então, essa aceleração vai ser negativa. Tá certo? Ela é negativa. A velocidade diminuiu. Por que ela é negativa? Porque a variação da velocidade é negativa. O que uma variação negativa significa? Diminuir. Simples, né? Diminuir. Tá bom? Então, a variação da velocidade é negativa. Ela foi de 100 para 80. Então, ela diminuiu 20. E o tempo nunca vai ser negativo. Tá bom? Então, a aceleração, nesse caso aqui, vai dar negativa, bebê. Ok. Então, vamos lá. Vamos ler de novo e extrair as informações. Ó, possui velocidade inicial de 100 km por hora. Vamos colocar aqui, ó. Velocidade. Ô, senhor. Me ajuda, pai. Velocidade inicial de 100 km por hora. Avista uma placa, BBB, radar a 1 km de distância, que não importa para nós. Neste momento, ele aciona os freios e atinge a velocidade máxima permitida. Então, ele foi para 80 km por hora. Tudo bem? E a velocidade mais no intervalo de tempo de 5 segundos. Então, de novo, já deu delta t, deu intervalo de tempo. Então, quanto tempo ele ficou desacelerando, ou freando nesse caso aqui? Calcule a aceleração. Beleza? Então, ó, reli, extraí as informações, já escolhi a equação, é essa mesmo, não tem outra. E agora eu vou conferir as unidades de medida. E conferindo as unidades de medida, eu vou perceber que eu tenho quilômetros por hora, metros por segundo e segundo. Isso não vai dar certo, né? Isso não pode dar certo. Não tem cabimento uma coisa dessa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai converter essas velocidades para metros por segundo. Tudo bem? O 80 a gente acabou de fazer, a gente já sabe, né? Então, a gente vai pegar o 80, ó, dividir por 3,6 e ele vai ser 22,2 metros por segundo. E o 100? Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro, tem que fazer essa conta aqui, ó. Toda hora eu fecho a calculadora, eu tenho que abrir de novo. Então, vamos lá, ó. 100
dividido por 3,6. 27,7. Na verdade, de 27,7777, então a gente aproxima, a melhor aproximação é 27,8. Tudo bem? Era para eu saber, mas eu esqueci. Então a gente vai converter isso aqui. Agora vai ficar fora do padrão. Essa conversão em azul, tá? Para destacar aí. Ó. Divide por 3,6, 27,8 metros por segundinho. Tá legal? Agora eu posso jogar na minha equação da velocidade, boys and girls. Tranquilito? Tranquilito. Então vamos lá, Marquito. Ó, velocidade final menos inicial dividido pelo ΔT. O ΔT eu tenho o que eu quero? Eu quero a aceleração, tá? Então vamos prosseguir para o próximo slide. Vamos resolver. Vai ficar assim. A aceleração... Ô, Senhor, me ajuda, pai. A aceleração, vou copiar de novo a equação, nunca é demais, tudo bem? Então vai ficar assim. Ó, quem que é inicial? A inicial é o 100. A final é o 80. Tá bom?